todo mundo é capaz de aprender matemática em altos níveis. Você acredita nisso? Friamente nisso. Vamos pensar como que a Jo e a Carla nos falam sobre a capacidade que todos nós temos de aprender matemática. E matemática não é uma área de conhecimento apenas para algumas pessoas. Matemática, ela pode fazer parte da vida de todos os estudantes. Todos são capazes de aprender. Vamos ver. The best times for our brains are when we're struggling and when we're making mistakes. We know that when you make a mistake, synapses are firing in the brain, and it's really what we want our students to be doing. We want them struggling because that's really good. I share with people all the time that we need to embrace times of struggle for adults as well as those learning. And I know that it really helps students when I teach maths and the students say to me, oh, this is so hard. I say to them, that's fantastic. That feeling of it being hard it feels like that because your brain is working so hard. You want it to feel like that. And people, when they get this message, really change, and they change the way they interact as adults, the way they, or in all sorts of their lives. And my book, Limitless Mind, talks more about that. I've taught students at Stanford, and after only 4 weeks with them, they improved their scores on state tests by the equivalent of 2.8 years of school. But when I found out this evidence about struggle, I really thought about one of my students who was often struggling in the classroom very visibly. She often got things wrong, but she would keep going until she got ideas. And she was in this place that scientists talk about as pushing at the edge of her understanding and being in a zone of accelerated learning. So how do we get our students to embrace those times of struggle and really feel good about them? I love that I've been able to work with lots of teachers who are really embracing struggle. One of them is Jen Schaefer. She's a 5th grade teacher in Canada. I love that when I interviewed Jen, she said that her students come to her sometimes and they say, Miss Schaefer, I'm really in the pit. And she responds, that's excellent. What classroom tools do you need? And I really like that response. One, she really values them being in the pit. She says, that's great. And the other is she doesn't jump in and help them and make it much easier for them because she knows they need that struggle. She just says, what tools do you need? Bom, é muito comum as pessoas acharem que existem indivíduos que são mais propensos ao aprendizado da matemática e outros menos, que é quase como se fosse uma questão de talento, fosse inerente à genética do indivíduo, né? Não dá para a gente dizer que essas são coisas completamente independentes, porque nós vamos ter na genética do indivíduo algumas características de desenvolvimento do cérebro que fazem com que determinadas observações e vivências associadas ao mundo sejam favorecidas, né? Então, sim, vai ter pessoas que vão ter uma vivência visual ou visoespacial tão robusta que podem, a partir desta vivência visoespacial, ter uma facilidade na construção do pensamento matemático. Assim como uma pessoa que tem uma vivência cortical de grande qualidade auditiva pode ter ali uma facilidade para o aprendizado de outras línguas, para música, né? Então, não é que não exista em nenhum momento uma tendência, mas o mais importante é que, mesmo que você não tenha essa tendência genética, se o seu convívio, se a sua apresentação à matemática for feita de uma forma a construir o recurso, ao invés de apenas fazer uma apresentação processual, como é o que acontece na maior parte das vezes, essa mudança na forma como o indivíduo se aproxima do conhecimento matemático pode ter um impacto dramático nessa perspectiva, porque, a depender da forma como esta apresentação é feita, qualquer indivíduo é capaz de aprender matemática em todos os níveis. Especialmente se ele se sentir confortável, emocionalmente pertencendo àquele universo, onde ele se sentir desafiado ao invés de ameaçado, né? Porque
especialmente em relação à cultura do erro, na questão da matemática, o erro ele é muito pragmático, né? Está ali posto, você não conseguiu atingir o resultado, você não conseguiu achar a resolução do problema, né? Que é um pouco diferente do erro em outras áreas do conhecimento, em que você, de fato, pode ter ali interpretações, pode ter alguma abertura. O erro, na matemática, ele é pragmático, né? E, por isso mesmo, determinante na perspectiva do indivíduo de apreciação da sua própria performance na matemática. Então, é muito importante que haja esse conforto na apresentação dos conceitos iniciais, dos conceitos originais, e que esses conceitos sejam pautados na concretude e na espacialidade, e não no processo de como que eu resolvo, por exemplo, uma continha de mais ou uma continha de menos. Ainda que seja desta forma que a maior parte de nós é apresentado ao conhecimento matemático, se o conceito que está por trás de uma soma, de uma subtração, de uma divisão, de uma multiplicação, não estiver internalizado do ponto de vista da quantidade, do espaço, né? Quando a gente, por exemplo, ensina grupos, união de grupos, intersecção de grupos, isso são coisas que precisam de um nível de concretude e de uma vivência justamente para estruturar esta forma como as pessoas são iniciadas nesse conhecimento. Se isso não acontece com qualidade, o que vai acontecer? A pessoa vai acabar tendo uma tendência a negar os conhecimentos das áreas das exatas, porque ela não se sente confortável e ela não tem o background necessário para poder evoluir, para poder se desenvolver nesse campo do conhecimento. E aí a pessoa vai buscando cada vez mais um campo de conforto, ainda que ela possa ter o sonho de ser engenheiro, ou de ser arquiteto, ou de estudar física, ou de ser um cientista da área das exatas. Como ela não consegue avançar nesse conhecimento básico da matemática, ela vai abandonando essa visão e começa a comprar a ideia de que ela não é boa naquilo e de que ela não pode se desenvolver ou se aplicar naquilo. E aí que está o papel da educação infantil, da educação fundamental, que precisa ser inclusiva, não porque reconhece as características de cada indivíduo, mas porque, especialmente, dá os recursos possíveis para que qualquer indivíduo possa seguir suas paixões, possa seguir seus interesses. A história é um pouco diferente. Não é avaliar se o indivíduo pode, mas é dar as condições para que todos possam. É isso. E aí, Charles, matemática é para todos? Eu creio que sim. E o que elas falaram é muito importante. Acho que tem 3 elementos que eu queria ressaltar, meio que sintetizar, que eu concordo também, que é o desafio, a importância de fazer esse desafio, de ter esse desafio, que seja desafiador. Mas só o desafio pode frustrar, então é preciso, assim, que elas também tocaram, esse papel inspirador. E o professor, a gente sabe que pode fazer isso, inspirar muito, um bom professor que inspira. Então só o desafio e o teste, sem a inspiração, não se sustenta. Então, a gente tem que combinar essas coisas, mas parte do desafio é até importante para a mente, para a evolução, plasticidade da nossa mente. A inspiração. Essa a gente, às vezes, falta muito, perde muito. E o terceiro elemento que está ligado nessa inspiração é o convite. Então, para mim, cada aula é um novo convite que o professor pode fazer. E eu queria trazer um último ponto que amarra isso, que a gente está vivendo num mundo muito complexo de explorar novas hipóteses, amplo do conhecimento, a explosão do conhecimento e o grau de complexidade disso tudo. Então, a gente precisa inspirar as pessoas a curtir esse conhecimento científico. Tem uma história linda que eu gosto de contar, que quando Einstein era professor em Princeton, no Instituto de Conceitos Avançados, e ele dava aula de normal, tal, e ele estava em época de provas. E aí ele passou a prova que ele queria aplicar para o assistente dele. Quando o assistente viu a prova, ele disse: "Poxa, professor, essa é a mesma turma do ano passado que o senhor ensinou, e o senhor está aplicando a mesma prova. Essa é a mesma prova." Aí ele disse: tá, eu sei. E aí o assistente insistiu, disse: mas como o senhor pode aplicar a mesma prova para os mesmos alunos? Depois ele disse: as perguntas são as mesmas, mas as respostas mudaram. A gente está numa vida, num sistema tão rápido de desenvolvimento de conhecimento, que as respostas estão mudando a cada momento. As perguntas podem até ser as mesmas, mas as respostas estão mudando, porque esse é assim que funciona o conhecimento científico. E eu acho que a gente tem que educar para respostas que são mutantes, para respostas que também
estão mudando, porque as pessoas elas estão sempre aprendendo. E a paixão disso é a única coisa que vale. É como a gente transfere, como professores, essa paixão aos alunos, essa curiosidade alimenta esse fogo que é essa chama. Não adianta entregar talheres sofisticados se ele não tiver fome. Para mim, a chave é essa fome de aprender. E a neurociência trouxe esse recurso. Ele é uma contribuição. Eu creio que sim. E, em geral, eu acho que isso expande da matemática, tem arte na matemática, tem história na matemática, tem ciência na matemática, ou seja, está tudo ligado. As dimensões de conhecimentos do que é objetivo, do que é subjetivo, do que é analítico, do que é sintético, se conversam para esse novo ser que é preciso para a gente resolver as grandes questões ambientais, econômicas, sociais que a gente tem para enfrentar. A gente precisa aplicar esse conhecimento para respostas mutantes, para redesenhar tudo de novo. Os conceitos que nós usamos para desenhar esse mundo que a gente vive já estão claros que estão obsoletos. A gente criou uma lógica predatória do planeta, as nossas relações, então a gente tem que aprender a dialogar de novo e usar esse conhecimento para uma nova espécie, para nos desenvolvermos como espécie. Charles, muito obrigada pela sua contribuição, sempre muito próximo aqui dos estudos com o Instituto Siddhartha. Falar de neurociência e matemática é trazer para esse professor, trazer para os profissionais de educação, trazer para a sociedade essa pauta relevante e urgente. Obrigada, Joe, obrigada, Carla, por esse encontro incrível, onde falamos sobre neurociência e matemática, as contribuições, os mitos, as verdades, como a neurociência tem habitado o espaço escolar e a sociedade como um todo. Até a próxima.